Módulo 3: Segurança, privacidade, conformidade e confiança. Objetivos de aprendizado. Depois de concluir este módulo, você será capaz de entender e descrever como proteger a conectividade de rede no Microsoft Azure, entender e descrever os principais serviços de identidade do Azure, entender e descrever as ferramentas e recursos de segurança, entender e descrever as metodologias de governança do Azure, entender e descrever o monitoramento e relatórios no Azure, e entender e descrever os padrões de privacidade, conformidade e proteção de dados no Azure. Protegendo a conectividade de rede no Azure. Firewall do Azure. Um firewall é um serviço que concede acesso ao servidor com base no endereço IP de origem de cada solicitação. Você cria regras de firewall que especificam intervalos de endereços IP. Somente clientes desses endereços IP terão permissão para acessar o servidor. As regras de firewall, em geral, também incluem informações específicas sobre protocolos de rede e portas de comunicação. O Firewall do Azure é um serviço de segurança de rede gerenciado baseado em nuvem que protege os recursos da rede virtual do Azure. É um firewall com monitoração de estado, como um serviço com alta disponibilidade integrada e escalabilidade de nuvem irrestrita. Você pode criar, impor e registrar políticas de conectividade de aplicativos e de rede entre assinaturas e redes virtuais, de forma centralizada. O firewall do Azure usa um endereço IP público estático para seus recursos de rede virtual, o que permite que firewalls externos identifiquem o tráfego originado em sua rede virtual. O serviço é totalmente integrado ao monitor do Azure para registro e análise. O firewall do Azure fornece muitos recursos, incluindo a alta disponibilidade integrada, escalabilidade de nuvem irrestrita, regras de filtragem de entrada e saída e criação de log do monitor do Azure. Demonstração 10. Implementando um firewall usando o portal do Azure. Nesta demonstração, vamos criar duas máquinas virtuais, uma que simulará a execução de uma carga de trabalho, a qual isolaremos, para que seja executada em uma rede segura e separada, e outra que funcionará como um servidor, que usaremos para se conectar ao novo servidor de carga de trabalho. Também vamos criar um firewall do Azure através do qual todo o tráfego do nosso servidor de carga de trabalho será roteado. E, por fim, vamos criar regras no firewall do Azure para permitir o acesso a um site específico para verificar a funcionalidade do firewall. Do ponto de vista da arquitetura de rede, vamos criar uma única rede virtual VNet que conterá 3 subredes que são Azure Firewall Subnet, que contém o firewall do Azure e todo o tráfego do servidor de carga de trabalho será roteado pelo firewall do Azure. Carga de trabalho SN, que contém o servidor de carga de trabalho, ou seja, um servidor em que um aplicativo de produção seria executado. Jump SN, que contém um servidor Jump com um endereço IP público ao qual você pode se conectar usando a área de trabalho remota. A partir daí, você poderá conectar-se, usando outra área de trabalho remota, ao servidor de carga de trabalho. Para criar um grupo de recursos no portal do Azure, clique em Grupo de Recursos e, em seguida, clique em Adicionar. No campo Assinatura, verifique se a assinatura selecionada está correta. Clique no campo Grupo de Recurso e informe um nome exclusivo para o seu grupo de recursos. No campo Região, selecione um local do data center mais próximo de você. Lembre-se de que todos os recursos subsequentes que você criar deverão permanecer no mesmo local. Após inserir os dados, clique no botão Revisar mais Criar. Veja que a validação dos dados foi aprovada com sucesso.
Portanto, clique no botão Criar. Agora vamos criar uma VNet. Para isso, clique em Todos os serviços. Clique em Rede e, em seguida, clique em Redes virtuais. Clique em Adicionar. No campo Nome, informe o nome para a rede virtual. No campo Espaço de endereço, informe o seu valor. Clique na seta do campo Grupo de recursos e selecione o grupo criado anteriormente. No campo Localização, verifique se o local selecionado é o mesmo usado anteriormente. Informe o nome da subrede. No campo Intervalo de endereços, informe o seu valor e clique no botão Criar. Agora vamos criar algumas subredes adicionais, nas quais colocaremos posteriormente duas máquinas virtuais. Portanto, clique em Grupos de recursos. Clique em Teste FWRG. Clique na Rede Virtual. Em Configurações, clique em Subredes. Clique em Mais subrede para configurar as informações. No campo Nome, informe um nome para a subrede. No campo Intervalo de endereços, informe o seu valor e clique no botão OK. Crie outra subrede, repetindo as etapas anteriores. Clique em Mais subrede para configurar as informações. No campo Nome, informe o nome para a subrede. No campo Intervalo de endereços, informe o seu valor e clique no botão OK. Agora vamos criar duas máquinas virtuais e as colocaremos nas duas subredes adicionais criadas anteriormente, uma para a subrede Workload SN e outra para a subrede Jump SN. Para isso, clique em Criar um recurso. E, em seguida, na lista em destaque, clique na opção Windows Server 2016 Data Center. Clique na seta do campo Grupo de recursos e selecione o grupo criado anteriormente. Em Detalhes da instância, informe o nome da máquina virtual. E no campo Região, selecione a localização informada anteriormente. Em Conta de administrador, informe o nome do usuário e a senha. Em Regras de portas de entrada, selecione a opção Permitir portas selecionadas e selecione a porta de entrada RDP 3389. Após inserir as informações da guia básico, vamos inserir as informações de rede. Confira as informações da rede virtual e da subrede. E clique no botão Criar Novo do campo IP Público. No campo Nome, informe o nome do endereço de IP público e clique no botão OK. Clique no botão Avançar Gerenciamento. Em Diagnóstico de inicialização, selecione a opção Desativado e clique no botão Revisar mais Criar para validar os dados. Para finalizar a implantação da máquina virtual, clique no botão Criar. A implantação pode levar alguns segundos. Observe que a implantação foi concluída com sucesso. Agora vamos criar a segunda máquina virtual. Para isso, clique em Criar um recurso. E em seguida, na lista em destaque, clique na opção Windows Server 2016 Data Center. Clique na seta do campo Grupo de recursos e selecione o grupo criado anteriormente. Em Detalhes da instância, informe o nome da máquina virtual. E no campo Região, selecione a localização informada anteriormente.
Em conta de administrador, informe o nome do usuário e a senha. Após inserir as informações da guia básico, vamos inserir as informações de rede. Confira as informações da rede virtual e no campo Subrede, selecione a opção Workload SN 10.0.2.0/24. Clique na seta do campo IP público e selecione a opção Nenhum. Clique na guia Gerenciamento. Em Diagnóstico de Inicialização, selecione a opção Desativado e clique no botão Revisar mais Criar para validar os dados. Para finalizar a implantação da máquina virtual, clique no botão Criar. A implantação pode levar alguns segundos. Observe que a implantação foi concluída com sucesso. Agora vamos implantar o firewall da VNet. Portanto, clique em Criar um recurso e na barra de pesquisa busque o serviço Firewall. Clique no botão Criar. Clique na seta do campo Grupo de Recursos e selecione o grupo criado anteriormente. Em Detalhes da instância, informe o nome do firewall. E no campo Região, selecione a localização informada anteriormente. Em Escolher uma rede virtual, selecione a opção Usar existente. Clique na seta do campo Rede Virtual e selecione a rede criada anteriormente. Em Endereço de IP, clique em Criar novo. Nomeie o endereço de IP público e clique no botão OK. Clique no botão Revisar mais Criar para validar os dados. Para finalizar a criação do firewall, clique no botão Criar. Após a conclusão da implantação, acesse o grupo de recursos Teste FWRG e abra o firewall Teste FW01. Anote o endereço IP privado. Agora vamos criar uma rota padrão. Para isso, clique em Todos os serviços. Em Rede, clique em Tabelas de rota. No painel Tabelas de rota, clique em Adicionar. No campo Nome, informe o nome para a rota do firewall. Clique na seta do campo Grupo de Recursos e selecione o grupo criado anteriormente. Verifique se a localização informada é a mesma utilizada anteriormente e clique no botão Criar. Após finalizar a implantação, clique em Atualizar. E em seguida, clique na tabela de rota de firewall. Em Configurações, clique em Subredes. Clique em Associar. Clique na seta do campo Rede Virtual e selecione a rede virtual criada anteriormente. No campo Subrede, selecione a opção Workload SN. Certifique-se de selecionar apenas a subrede Workload SN para esta rota. Caso contrário, seu firewall não funcionará corretamente. Clique no botão OK. Observe que a tabela de rotas para a subrede foi salva com êxito. Em Configurações, clique em Rotas e, em seguida, clique em Adicionar. No campo Nome da rota, informe o nome para a rota. No campo Prefixo de endereço, informe o seu valor. Em seguida, clique na seta do campo Tipo do próximo salto e selecione a opção Dispositivo Virtual. No campo Endereço do próximo salto, informe o endereço de IP privado do firewall que você anotou anteriormente. E clique no botão OK. Agora vamos configurar uma regra de aplicativo que permite o acesso de saída ao msn.com. Portanto, clique em Grupos de Recursos e, em seguida, clique em Teste FWRG. Clique na rede virtual Teste FWVM e selecione o firewall criado anteriormente.
Em Configurações, clique em Regras. Clique em Coleção de regras de aplicativo. E clique em Adicionar coleção de regras de aplicativo. No campo Nome, informe um nome para a coleção de regras de aplicativo. Insira um valor para o campo Propriedade. Em Regras, clique no campo Nome e informe um nome para os FQDNs de destino. Informe um valor para o campo Endereços de origem. No campo Protocolo Porta, digite http, espaço https. No campo FQDNs de destino, digite www.microsoft.com. Importante! O firewall do Azure inclui uma coleção de regras internas para FQDNs de infraestrutura permitidos por padrão. Esses FQDNs são específicos para a plataforma e não podem ser usados para outros fins. Para mais informações, consulte FQDNs de infraestrutura. Você também poderá utilizar as tags FQDN para representar um grupo de nomes de domínio totalmente qualificados FQDNs associados a serviços conhecidos da Microsoft, como Windows, atualização, backup do Azure, etc. Para finalizar, clique no botão Adicionar. Agora vamos criar uma regra de rede que permita o acesso de saída a dois endereços IP pela porta 53, para permitir que nosso servidor de carga de trabalho acesse servidores. Abra o teste FWRG e clique no Firewall Teste FW01. Em Configurações, clique em Regras. Clique em Coleção de regras de rede. E clique em Adicionar coleção de regras de rede. No campo Nome, informe um nome para a coleção de regras de rede. Insira um valor para o campo Propriedade. Em Regras, clique no campo Nome e informe um nome para o endereço de IP. Clique na seta do campo Protocolo e selecione a opção UDP. Informe um valor para os campos endereços de origem e endereços de destino. No campo Portas de destino, digite 53 e clique no botão Adicionar. Agora vamos alterar o endereço DNS primário e secundário da interface de rede. Para isso, abra o grupo de recursos Teste FWRG. Clique na interface de rede da máquina virtual SRV Work 385. Em Configurações, clique em Servidores DNS. Em Servidores DNS, selecione a opção Personalizado. Clique no campo Adicionar servidor DNS e, neste exemplo, digite 209.244.0.3. Em seguida, clique no próximo campo Adicionar servidor DNS e, neste exemplo, digite 209.244.0.4. Clique no botão Salvar. A atualização dos registros DNS para a interface de rede reiniciará automaticamente o servidor virtual à máquina a qual está conectada. Você verá uma mensagem indicando isso. Além disso, os endereços IP que estamos adicionando são endereços de servidor DNS acessíveis ao público pré-existente. Agora vamos testar o firewall. Portanto, abra a máquina virtual SRV Work e observe o seu endereço de IP privado. No portal do Azure, abra a máquina virtual SRV Jump e clique no botão Conectar. Na página Conectar-se à máquina virtual, clique no botão Baixar arquivo RDP. Abra o arquivo RDP baixado. Na janela Segurança do Windows, use uma conta diferente. Informe o nome de usuário e a senha
e clique no botão OK. Você poderá receber um aviso de certificado durante o processo de entrada. Clique no botão Sim para conectar-se à sua VM implantada. Na máquina virtual SRV Jump, abra uma conexão de área de trabalho remota com o endereço IP privado do SRV Work que você anotou anteriormente. Informe o seu usuário e senha e clique no botão OK. Na caixa de diálogo Remote Desktop Connection, clique no botão Yes. Depois de fazer login na máquina virtual SRV Jump, o Server Manager será aberto automaticamente. Clique em Local Server e desative a configuração de segurança aprimorada do Internet Explorer. Abra o Internet Explorer. Acesse a página www.microsoft.com. Em seguida, acesse a página do Azure. Observe que o firewall bloqueou o seu acesso ao Azure. Pronto! As duas máquinas virtuais foram criadas. Uma, que representava uma máquina virtual executando uma carga de trabalho no Azure e que foi isolada, executando-a em uma rede separada, e outra máquina virtual que atuou como um servidor usada para conectar-se à carga de trabalho. Configuramos também a interface de rede da máquina virtual de carga de trabalho para permitir que ela resolva nomes DNS. O firewall do Azure foi criado e configurado, através do qual todo o tráfego do servidor de carga de trabalho foi roteado. E, por fim, criamos regras no firewall do Azure para permitir o acesso a um site específico. Lembre-se de remover todos os recursos do Azure recém-criados que você não usa mais. A remoção de recursos não utilizados garante que você não incorra em custos inesperados. Cenários comuns de uso. Você normalmente implanta o firewall do Azure em uma rede virtual central para controlar o acesso geral à rede. Com o firewall do Azure, você pode configurar regras de aplicativos que definem nomes de domínios totalmente qualificados, FQDNs, que podem ser acessados de uma subrede. Regras de rede que definem endereço de origem, protocolo, porta de destino e endereço de destino. O gateway de aplicação do Azure também fornece um firewall chamado WAF, Web Application Firewall. No entanto, o WAF é diferente do firewall do Azure. Ele fornece proteção de entrada centralizada para seus aplicativos da web contra explorações e vulnerabilidades comuns. Em contraste, o firewall do Azure fornece proteção de nível de rede de saída para todas as portas, protocolos e proteção no nível do aplicativo para HTTP/HTTPS de saída. Além disso, o firewall do Azure fornece proteção de entrada para protocolos não HTTP e HTTPS. Exemplos desses protocolos incluem o protocolo RDP, Remote Desktop Protocol, Secure Shell, SSH, e o protocolo de transferência de arquivos, FTP. A funcionalidade estendida do firewall do Azure o torna adequado para diferentes usos. Proteção contra DDoS do Azure. Ataques de negação de serviço distribuído, DDoS, tentam sobrecarregar e esgotar os recursos de um aplicativo, tornando o aplicativo lento ou sem resposta para usuários legítimos. Os ataques DDoS podem ser direcionados a qualquer endpoint que é acessível publicamente através da internet. Assim, qualquer recurso exposto à internet, como um site, está potencialmente em risco. Ao combinar a proteção contra DDoS do Azure com as práticas recomendadas de design de aplicativos, você ajuda a fornecer defesa contra os ataques DDoS. A proteção DDoS aproveita a escala e a elasticidade da rede global da Microsoft para levar a capacidade de mitigação de DDoS a todas as regiões do Azure.
Este serviço protege seus aplicativos do Azure, eliminando o tráfego na borda da rede do Azure antes que ele possa afetar a disponibilidade de seus serviços. Camadas de serviço de proteção contra DDoS do Azure. A proteção contra DDoS do Azure fornece as seguintes camadas de serviço. Básico. A camada de serviço básico é ativada automaticamente como parte da plataforma do Azure. O monitoramento de tráfego sempre ativo e a mitigação em tempo real de ataques em nível de rede comuns oferecem as mesmas defesas usadas pelos serviços online da Microsoft. A rede global do Azure é usada para distribuir e reduzir o tráfego de ataque entre regiões. Padrão. O nível de serviço padrão fornece recursos adicionais de atenuação que são ajustados especificamente aos recursos da rede virtual do Microsoft Azure. O padrão de proteção contra DDoS é simples de ativar e não requer alterações no aplicativo. As políticas de proteção são ajustadas através de monitoramento dedicado de tráfego e algoritmos de aprendizado de máquina. As políticas são aplicadas a endereços IP públicos associados a recursos implantados em redes virtuais, como o balanceador de carga do Azure e o gateway de aplicação. Proteção padrão DDoS. A proteção padrão de DDoS pode atenuar os seguintes tipos de ataques. Ataques volumétricos. O objetivo do ataque é inundar a camada de rede com uma quantidade substancial de tráfego aparentemente legítimo. Ataques de protocolo. Esses ataques tornam um alvo inacessível, explorando uma fraqueza na camada 3 e na pilha de protocolos da camada 4. Ataques de camada de recurso aplicativo. Esses ataques direcionam os pacotes de aplicativos da web para interromper a transmissão de dados entre os hosts. Grupos de segurança de rede, NSGs. Os NSGs permitem que você filtre o tráfego de rede para os recursos do Azure em uma rede virtual do Azure. Um NSG pode conter várias regras de segurança de entrada e saída que permitem filtrar o tráfego de recursos e para recursos por endereço IP, porta e protocolo de origem e destino. Propriedades dos NSGs. Um grupo de segurança de rede pode conter quantas regras forem necessárias dentro dos limites de assinatura do Azure. Cada regra especifica as seguintes propriedades. Propriedade prioridade. Um número entre 100 e 4096. As regras são processadas em ordem de prioridade, com números menores processados antes de números mais altos. Propriedade fonte ou destino. Endereço IP ou intervalo de endereços IP individuais, tag de serviço ou grupo de segurança do aplicativo. Propriedade protocolo. TCP, UDP ou qualquer um. Propriedade direção, se a regra se aplica ao tráfego de entrada ou saída. Propriedade faixa de portas, uma porta individual ou intervalo de portas. Propriedade ação, permitir ou negar. Quando você cria um grupo de segurança de rede, o Azure cria uma série de regras padrão para fornecer um nível de segurança de linha de base. Você não pode remover as regras padrão, mas pode substituí-las a partir da criação de novas regras com prioridades mais altas. Escolhendo as soluções de segurança de rede do Azure. Não é correto apenas se concentrar em proteger o perímetro da rede ou a segurança. Uma abordagem em camadas fornece vários níveis de proteção, de modo que, se um invasor passar por uma camada, haverá outras proteções em vigor. Um conceito de segurança comum aplicado a sistemas de computação é a defesa em profundidade, que é essencialmente uma abordagem em camadas para fornecer segurança. Existem várias camadas que você precisa considerar. No entanto, uma discussão de segurança mais ampla sobre cada camada está além do escopo deste curso. Portanto, nos concentraremos principalmente na camada de perímetro e na camada de rede.
Camada de perímetro. A camada de perímetro de rede trata da proteção das organizações contra os ataques baseados em rede e contra seus recursos. Identificar esses ataques, alertar e eliminar o impacto deles é importante para manter sua rede segura. Para fazer isso, use a proteção contra DDoS do Azure para filtrar ataques em larga escala antes que eles possam causar uma negação de serviço aos usuários finais. Use firewalls de perímetro, como o firewall do Azure, para identificar e alertar sobre ataques mal intencionados contra a sua rede. Camada de rede. Nesta camada, o foco está em limitar a conectividade de rede em todos os seus recursos para permitir apenas o que é necessário. Segmente seus recursos e use controles em nível de rede para restringir a comunicação somente ao que é necessário. Ao restringir a conectividade, você reduz o risco de movimento lateral em toda a rede de um ataque. Use NSGs para criar regras sobre comunicação de entrada e saída nessa camada. Como melhores práticas, limite a comunicação entre recursos através da segmentação da rede e da configuração dos controles de acesso. Negar por padrão. Restringir o acesso à internet de entrada e limitar a saída quando apropriado. Implementar conectividade segura para redes locais. Combinando serviços. Você também pode combinar vários serviços de rede e segurança do Azure para gerenciar a segurança de sua rede e fornecer maior proteção em camadas. A seguir, veja alguns exemplos de serviços combinados. Grupos de segurança de rede e o firewall do Azure. O firewall do Azure complementa a funcionalidade do grupo de segurança de rede. Juntos, eles fornecem uma melhor segurança de rede de defesa profunda. Grupos de segurança de rede fornecem filtragem de tráfego de camada de rede distribuída para limitar o tráfego a recursos dentro de redes virtuais em cada assinatura. O Azure Firewall é um firewall como serviço de rede centralizado e com monitoração de estado, que fornece proteção em nível de aplicativo e de rede em diferentes assinaturas e redes virtuais. Gateway de aplicação WAF e Azure Firewall. O WAF é um recurso do Gateway de aplicação que fornece aos seus aplicativos da web uma proteção de entrada centralizada contra explorações e vulnerabilidades comuns. O firewall do Azure fornece proteção de entrada para protocolos não HTTP e HTTPS, por exemplo, RDP, SSH, FTP. Proteção de nível de rede de saída para todas as portas e protocolos e proteção no nível do aplicativo para HTTP e HTTPS de saída. Combinar os dois fornece camadas adicionais de proteção. Responsabilidades compartilhadas. À medida que os ambientes de computação passam de data centers controlados pelo cliente para data centers em nuvem, a responsabilidade pela segurança também muda. A segurança é agora uma preocupação compartilhada por provedores e clientes na nuvem. Serviços básicos de identidade do Azure. Autenticação e autorização. Dois conceitos fundamentais que precisam ser compreendidos quando se fala em identidade e acesso são autenticação e autorização. Eles sustentam tudo o que acontece e ocorre sequencialmente em qualquer processo de identidade e acesso. Autenticação. Processo de estabelecer a identidade de uma pessoa ou serviço que procura acessar um recurso. Envolve o ato de desafiar uma parte por credenciais legítimas e fornece a base para a criação de uma entidade de segurança para uso de controle de acesso e identidade. Isso estabelece se são quem dizem ser. Autorização é o processo de estabelecer o nível de acesso de uma pessoa ou serviço autenticado. Ele especifica quais dados eles têm permissão para acessar e o que podem fazer com isso. Às vezes, a autenticação é abreviada para AuthN e às vezes a autorização é reduzida para AuthZ. Azure Active Directory.
O Azure Active Directory, Azure AD, é um serviço de gerenciamento de identidade e acesso baseado na nuvem da Microsoft. O Azure AD ajuda os funcionários de uma organização a entrar e acessar recursos. Os recursos externos podem incluir o Microsoft Azure 365, o portal do Azure e milhares de outros aplicativos de software como serviço, SaaS. Os recursos internos podem incluir aplicativos em sua rede corporativa e intranet, juntamente com todos os aplicativos em nuvem desenvolvidos por sua própria organização. O Azure AD fornece serviços como autenticação. Isso inclui verificar a identidade para acessar aplicativos e recursos e fornecer funcionalidade, como redefinição de senha de autoatendimento, autenticação de vários fatores, MFA, uma lista de senhas proibidas personalizadas e serviços de bloqueio inteligentes. Single Sign-On, SSO. O SSO permite que os usuários lembrem apenas um ID e uma senha para acessar vários aplicativos. Uma única identidade está vinculada a um usuário, simplificando o modelo de segurança. À medida que os usuários mudam de função ou deixam uma organização, as modificações de acesso estão vinculadas a essa identidade, reduzindo bastante o esforço necessário para alterar ou desativar contas. Gerenciamento de aplicativos. Você pode gerenciar seus aplicativos locais e em nuvem usando o proxy de aplicativo do Azure AD, o SSO, o portal Meus Aplicativos, também chamado de painel de acesso, e os aplicativos SaaS. Serviços de identidade Business to Business B2B. Gerencie seus usuários convidados e parceiros externos, mantendo o controle sobre seus próprios dados corporativos. Serviços de identidade Business to Customer, B2C. Personalize e controle como os usuários se inscrevem, fazem login e gerenciam seus perfis ao usar seus aplicativos com serviços. Gerenciamento de dispositivos. Gerencie como sua nuvem ou dispositivos locais acessam seus dados corporativos. O Azure AD destina-se a administradores de TI. Os administradores podem usar o Azure AD para controlar o acesso a aplicativos e seus recursos com base nos seus requisitos de negócios. Desenvolvedores de aplicativos. Os desenvolvedores podem usar o Azure AD para fornecer uma abordagem baseada em padrões, para adicionar funcionalidade aos aplicativos que você cria, como adicionar a funcionalidade de logon único a um aplicativo ou permitir que um aplicativo funcione com as credenciais e outras funcionalidades pré-existentes do usuário. Assinantes do Microsoft 365, Microsoft Office 365, Azure ou Microsoft Dynamics CRM Online. Esses assinantes já estão usando o Azure AD. Cada locatário do Microsoft 365, Office 365, Azure e Dynamics CRM Online é automaticamente um locatário do Azure AD. Você pode começar imediatamente a gerenciar o acesso aos seus aplicativos integrados na nuvem usando o Azure AD. Autenticação de vários fatores do Azure. A autenticação multifator do Azure MFA fornece segurança adicional para suas identidades, exigindo 2 ou mais elementos para a autenticação completa. Esses elementos se dividem em 3 categorias. Algo que você sabe, pode ser uma senha ou a resposta a uma pergunta de segurança. Algo que você possui, pode ser um aplicativo para dispositivos móveis que recebe uma notificação ou um dispositivo gerador de token. Algo que você é, normalmente é algum tipo de propriedade biométrica, como uma impressão digital ou uma varredura facial usada em muitos dispositivos móveis. O uso do MFA aumenta a segurança da identidade, limitando o impacto da exposição da credencial. Para autenticar completamente um invasor que tenha a senha de um usuário, também precisa ter a posse de seu telefone ou sua impressão digital, por exemplo.
A autenticação com apenas um único fator é insuficiente, e sem o MFA, um invasor não poderá usar essas credenciais para autenticar. O MFA deve ser ativado sempre que possível, pois acrescenta enormes benefícios à segurança. O MFA faz parte das seguintes ofertas de serviço do Azure: licenças do Azure Active Directory Premium. Essas licenças fornecem o uso completo do serviço de autenticação de vários fatores do Azure, nuvem, ou do servidor de autenticação de vários fatores do Azure, local. Autenticação de vários fatores para o Office 365. Um subconjunto de recursos de autenticação de vários fatores do Azure está disponível como parte de sua assinatura do Office 365. Administradores globais do Active Directory do Azure. Como as contas globais de administrador são altamente confidenciais, um subconjunto de recursos de autenticação de vários fatores do Azure está disponível como meio de proteger essas contas. Recursos e ferramentas de segurança. Centro de Segurança do Azure. A Central de Segurança do Azure é um serviço de monitoramento que fornece proteção contra ameaças em todos os seus serviços, tanto na nuvem do Azure quanto no ambiente local. A Central de Segurança pode fornecer recomendações de segurança com base em suas configurações, recursos e redes, monitorar as configurações de segurança em cargas de trabalho locais e na nuvem e aplicar automaticamente a segurança necessária a novos serviços quando eles estiverem online. Monitorar continuamente todos os seus serviços e realizar avaliações automáticas de segurança para identificar possíveis vulnerabilidades antes que elas possam ser exploradas. Usar o aprendizado de máquina para detectar e impedir que malwares sejam instalados em suas máquinas virtuais e serviços. Você também pode definir uma lista de aplicativos permitidos para garantir que somente os aplicativos validados possam ser executados. Analisar e identificar possíveis ataques de entrada e ajudar na investigação de ameaças e qualquer atividade pós-violação que possa ter ocorrido. Fornecer controle de acesso em tempo real para as portas, reduzindo sua superfície de ataque, garantindo que a rede permita apenas o tráfego que você precisa. Versões da Central de Segurança do Azure. A Central de Segurança do Azure está disponível em dois níveis. Livre. Disponível como parte de sua assinatura do Azure, essa camada é limitada a avaliações e recomendações apenas dos recursos do Azure. Padrão. Essa camada fornece um conjunto completo de serviços relacionados à segurança, incluindo monitoramento contínuo, detecção de ameaças, controle de acesso em tempo real para portas e muito mais. Para acessar o conjunto completo de serviços da Central de Segurança do Azure, você precisará atualizar para uma assinatura da camada padrão. Você pode acessar a avaliação gratuita de 60 dias no painel da Central de Segurança do Azure, no portal do Azure. Para atualizar uma assinatura para a camada padrão, você deve ter a função de proprietário da assinatura, colaborador da subscrição ou administrador de segurança. Depois que o período de avaliação de 60 dias terminar, a Central de Segurança do Azure será de $15 por mês. Cenários de uso da Central de Segurança do Azure. Você pode integrar a Central de Segurança do Azure em seus fluxos de trabalho e usá-la de várias maneiras. Veja a seguir alguns exemplos. Use a Central de Segurança para uma resposta a incidentes. Muitas organizações aprendem a responder a incidente de segurança somente depois de sofrer um ataque. Para reduzir custos e danos, é importante ter um plano de resposta a incidentes antes de um ataque ocorrer. Você pode usar a Central de Segurança do Azure em diferentes estágios de uma resposta a incidentes: detectar, avaliar, diagnosticar, estabilizar e fechar.
Você pode usar a central de segurança durante os estágios de detecção, avaliação e diagnóstico. Veja a seguir alguns exemplos de como ela pode ser útil durante os três estágios iniciais de resposta a incidentes. Detectar. Revise a primeira indicação de uma investigação de evento. Exemplo: use o painel da central de segurança para revisar a verificação inicial de que um alerta de segurança de alta prioridade foi gerado. Avaliar. Realize a avaliação inicial para obter mais informações sobre a atividade suspeita. Exemplo: obtenha mais informações sobre o alerta de segurança. Diagnosticar. Conduza uma investigação técnica e identifique estratégias de contenção, mitigação e solução alternativa. Exemplo: siga as etapas de remediação descritas pela central de segurança nesse alerta de segurança específico. Use as recomendações da central de segurança para aumentar a segurança. Você pode reduzir as chances de um evento de segurança significativo configurando uma diretiva de segurança e, em seguida, implementando as recomendações fornecidas pela Central de Segurança do Azure. Uma política de segurança define o conjunto de controles recomendados para recursos dentro dessa assinatura específica ou grupo de recursos. Na Central de Segurança, você define políticas de acordo com os requisitos de segurança da sua empresa. A Central de Segurança analisa o estado de segurança dos seus recursos do Azure. Quando ela identifica possíveis vulnerabilidades de segurança, cria recomendações com base nos controles definidos na política de segurança. As recomendações guiam você pelo processo de configuração dos controles de segurança necessários. Por exemplo, se você tiver cargas de trabalho que não exigem a política TDE, Transparent Data Encryption, do banco de dados SQL do Azure, desative a diretiva no nível da assinatura e ative-a apenas nos grupos de recursos em que o SQL TDE é necessário. Ferramentas e serviços de segurança. Cofre de chaves. O cofre de chaves do Azure é um serviço de nuvem centralizado para armazenar os segredos de seus aplicativos. Ele ajuda você a controlar as senhas de seus aplicativos, mantendo-os em um único local central e fornecendo acesso seguro, controle de permissões e recursos de registro de acesso. Cenários de uso. Gerenciamento de segredos. Você pode usar o cofre de chaves para armazenar com segurança e controlar rigidamente o acesso a tokens, senhas, certificados, chaves de API, Application Programming Interface e outros segredos. Gerenciamento de chaves. Você também pode usar o cofre de chaves como uma solução de gerenciamento de chaves. Ele facilita a criação e o controle das chaves de criptografia usadas para proteger seus dados. Gerenciamento de certificados. O cofre de chaves permite provisionar, gerenciar e implantar seus certificados públicos e privados SSL e TLS, Secure Socket Layer e Transport Socket Layer para os recursos do Azure conectados internamente com mais facilidade. Armazenar segredos guardados por módulos de segurança de hardware, HSMs. Os segredos e chaves podem ser protegidos por software ou por FIPS 140-2 nível 2 com HSMs validados. Benefícios do cofre de chaves. Os benefícios do uso do cofre de chaves incluem segredos de aplicativos centralizados. A centralização do armazenamento para segredos de aplicativos permite que você controle sua distribuição e reduza as chances de que segredos sejam vazados acidentalmente. Segredos e chaves armazenados de forma segura. O Azure usa algoritmos padrão do setor, chaves de comprimento e HSMs. Assim, o acesso requer autenticação e autorização adequadas. Monitorar o acesso e uso. Usando o cofre de chaves, você pode monitorar e controlar o acesso aos segredos da empresa. Administração simplificada de segredos de aplicativos. O cofre de chaves facilita o registro e a renovação de certificados de autoridades de certificação, CAs públicas.
Você também pode ampliar e replicar conteúdo dentro de regiões e usar ferramentas de gerenciamento de certificados padrão. Integrar com outros serviços do Azure. Você pode integrar o Key Vault com contas de armazenamento, registros de containers, hubs de eventos e muitos outros serviços do Azure. Proteção de informações do Azure, AIP. A proteção de informações do Microsoft Azure MSIP é uma solução baseada em nuvem que ajuda as organizações a classificar e, opcionalmente, proteger seus documentos e e-mails aplicando rótulos. Etiquetas podem ser aplicadas automaticamente por administradores que definem regras e condições, manualmente por usuários ou com uma combinação de ambos, onde os usuários são guiados por recomendações. Cenário de uso. Por exemplo, um administrador pode configurar um rótulo com regras que detectam dados confidenciais. Quando um usuário salva um documento do Microsoft Word contendo um número de cartão de crédito, uma dica de ferramenta personalizada é exibida. A dica de ferramenta recomenda rotular o arquivo como confidencial/todos os funcionários, rótulo que o administrador configurou. Este rótulo classifica o documento e o protege. Depois que seu conteúdo é classificado e opcionalmente protegido, você pode acompanhar e controlar como ele será usado. Por exemplo, você pode analisar os fluxos de dados para obter informações sobre seus negócios, detectar comportamentos de risco e tomar medidas corretivas, acompanhar o acesso aos documentos e evitar vazamento de dados ou uso indevido. Você pode adquirir o MSIP como uma solução autônoma ou por meio de um dos seguintes conjuntos de licenças da Microsoft: Enterprise Mobility mais Security ou Microsoft 365 Enterprise. Os detalhes de compra estão disponíveis na página de preços da proteção de informações do Azure. Proteção avançada contra ameaças do Azure ATP. A proteção avançada contra ameaças do Azure, Azure ATP, é uma solução de segurança baseada em nuvem que identifica, detecta e ajuda a investigar ameaças avançadas, identidades comprometidas e ações internas maliciosas direcionadas à sua organização. O Azure ATP é capaz de detectar ataques conhecidos e técnicas mal intencionadas, problemas de segurança e riscos contra a sua rede. Componentes do Azure ATP. O Azure ATP consiste dos seguintes componentes: Portal do Azure ATP. Esse recurso tem seu próprio portal, através do qual você pode monitorar e responder às atividades suspeitas. O portal permite que você crie sua instância do Azure ATP e visualize os dados recebidos dos sensores do Azure. Você também pode usar o portal para monitorar, gerenciar e investigar ameaças em seu ambiente de rede. Você pode entrar no portal do Azure ATP em https://portal.atp.azure.com. Você deve entrar com uma conta de usuário atribuída a um grupo de segurança do Azure AD que tem acesso ao portal do Azure ATP. Sensor do Azure ATP. Estes sensores são instalados diretamente em seus controladores de domínio. O sensor monitora o tráfego do controlador de domínio sem exigir um servidor dedicado ou a configuração do espelhamento de portas. Serviço de nuvem do Azure ATP. Esse serviço é executado na infraestrutura do Azure e está atualmente implantado nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Ele está conectado ao gráfico de segurança inteligente da Microsoft. Compra. O Azure ATP está disponível como parte do conjunto Enterprise Mobility mais Security 5, EMS E5, e como uma licença independente. Você pode adquirir uma licença diretamente da página Enterprise Mobility mais Security Pricing Options, ou através do modelo de licenciamento do Cloud Solution Provider, CSP. Ele não está disponível para compra através do portal do Azure. Metodologias de governança do Azure. Política do Azure.
A política do Azure é um serviço que você usa para criar, atribuir e gerenciar políticas. Essas políticas aplicam regras e efeitos diferentes sobre seus recursos, de forma que esses recursos se mantenham compatíveis com seus padrões corporativos e acordos de nível de serviço, SLAs. A política do Azure faz isso usando políticas e definições de iniciativa. Ele executa avaliações de seus recursos e verificações para aqueles que não estão em conformidade com as políticas que você criou. Por exemplo, você pode ter uma política para permitir apenas um determinado tamanho de unidade de manutenção de estoque, SKU, de máquinas virtuais VMs em seu ambiente. Depois de implementar esta política, o serviço avaliará os recursos quando você criar novos ou atualizar os já existentes. Ele também avaliará seus recursos existentes. A política do Azure é fornecida com várias definições internas de políticas e iniciativas que você pode usar em categorias como armazenamento, rede, computação, central de segurança e monitoramento. A política do Azure também pode se integrar aos Azure DevOps, aplicando políticas de integração contínua e de pipeline de fornecimento que se aplicam à pré-implantação e à pós-implantação de seus aplicativos. A política do Azure também tem a capacidade de corrigir automaticamente recursos e configurações considerados não compatíveis, garantindo assim a integridade do estado dos recursos. Políticas. A jornada de criação e implementação de uma política começa com a criação de uma definição de política. Toda definição de política possui condições sob as quais ela é aplicada. E tem um efeito de acompanhamento que ocorre se as condições forem atendidas. O processo para aplicar uma política aos seus recursos consiste nas seguintes etapas. Crie uma definição de política. Atribua uma definição a um escopo de recursos. Visualize os resultados da avaliação de políticas. Definição de política. Uma definição de política expressa o que avaliar e que ação executar. Por exemplo, você pode impedir que as VMs sejam implantadas se elas forem expostas a um endereço IP público. Você também pode impedir que um determinado disco rígido seja usado ao implantar VMs para controlar os custos. A lista a seguir contém exemplos de definições de políticas. SKUs da conta de armazenamento permitida. Essa definição de política tem um conjunto de condições-regras que determinam se uma conta de armazenamento, sendo implantada, está dentro de um conjunto de tamanhos de SKU. Seu efeito é negar todas as contas de armazenamento que não aderem ao conjunto de tamanhos de SKU definidos. Tipo de recurso permitido. Essa definição de política possui um conjunto de condições-regras para especificar os tipos de recursos que sua organização pode implantar. Seu efeito é negar todos os recursos que não fazem parte desta lista definida. Locais permitidos. Essa política permite restringir os locais que sua organização pode especificar ao implantar recursos. Seu efeito é usado para impor seus requisitos de conformidade geográfica. SKUs de máquinas virtuais permitidas. Essa política permite especificar um conjunto de SKUs de VMs que sua organização pode implantar. Atribuição de política. Para implementar essas definições de política, personalizadas ou integradas, você precisará atribuí-las. Uma atribuição de política é uma definição de política que foi designada para ocorrer dentro de um escopo específico. Esse escopo pode variar de um grupo de gerenciamento para um grupo de recursos. Atribuições de política são herdadas por todos os recursos filhos. Isso significa que, se uma política for aplicada a um grupo de recursos, ela será aplicada a todos os recursos dentro desse grupo de recursos. No entanto, você pode excluir um subgrupo de atribuição de política. Iniciativas. As iniciativas funcionam em conjunto com as políticas do Azure.
Uma definição de iniciativa é um conjunto de definições de política para ajudar a rastrear seu estado de conformidade para uma meta maior. Mesmo se você tiver uma única política, recomendamos o uso de iniciativas se você pretende aumentar o número de políticas ao longo do tempo. Como uma atribuição de política, uma atribuição de iniciativa é uma definição atribuída a um escopo específico. Atribuições de iniciativa reduzem a necessidade de fazer várias definições de iniciativa para cada escopo. Esse escopo também pode variar de um grupo de gerenciamento para um grupo de recursos. Iniciativas podem ser atribuídas exatamente como as políticas. Definições de iniciativa. As definições de iniciativa simplificam o processo de gerenciamento e atribuição de definições de política, agrupando um conjunto de políticas como um único item. Por exemplo, você pode criar uma iniciativa chamada Habilitar Monitoramento na Central de Segurança do Azure, com o objetivo de monitorar todas as recomendações de segurança disponíveis. Sob essa iniciativa, você teria as seguintes definições de política: monitore o banco de dados SQL não criptografado no centro de segurança, para monitorar bancos de dados e servidores SQL não criptografados. Monitorar vulnerabilidades do sistema operacional na central de segurança, para servidores de monitoramento que não atendem à linha de base configurada. Monitorar a proteção de endpoints ausentes na central de segurança, para servidores de monitoramento sem um agente de proteção do nó de extremidade instalado. Atribuições de iniciativa. Como uma atribuição de política, uma atribuição de iniciativa é uma definição de iniciativa atribuída a um escopo específico. Atribuições de iniciativa reduzem a necessidade de fazer várias definições de iniciativa para cada escopo. Esse escopo também pode variar de um grupo de gerenciamento para um grupo de recursos. Controle de acesso baseado em função, RBAC. O RBAC, Role Based Access Control, controle de acesso baseado em função, oferece um gerenciamento de acesso refinado para recursos do Azure, permitindo que você conceda aos usuários apenas os direitos necessários para executarem suas tarefas. O RBAC é fornecido sem custo adicional para todos os assinantes do Azure. Cenários de uso. Exemplos de uso do RBAC incluem: permitir que um usuário gerencie VMs em uma assinatura e outro usuário gerencie redes virtuais. Permitir que um grupo de administradores de banco de dados, DBA, gerencie bancos de dados SQL em uma assinatura. Permitir que um usuário gerencie todos os recursos em um grupo de recursos, como VMs, sites e subredes. Permitir que um aplicativo acesse todos os recursos em um grupo de recursos. Para exibir as permissões de acesso, acesse a tela Controle de Acesso IAM no portal do Azure. Nela você pode ver quem tem acesso a uma área e seu papel. Usando essa tela, você também pode conceder ou remover o acesso. O RBAC usa um modelo de permissão. Isso significa que quando você recebe uma função, o RBAC permite que você execute determinadas ações, como leitura, gravação ou exclusão. Portanto, se uma atribuição de função concede a você permissões de leitura a um grupo de recursos e uma atribuição de função diferente concede a você permissões de gravação para o mesmo grupo de recursos, você terá permissões de gravação nesse grupo de recursos. Melhores práticas. A lista a seguir detalha as práticas recomendadas do RBAC. Usando o RBAC, separe as funções de sua equipe e conceda aos usuários apenas a quantidade de acesso que eles precisam para executar seus trabalhos. Em vez de conceder permissões irrestritas a todos na sua assinatura ou recursos do Azure, permita apenas determinadas ações em um escopo específico. Ao planejar sua estratégia de controle de acesso, conceda aos usuários o menor nível de privilégio que eles precisam para fazer seu trabalho. Bloqueios.
Os bloqueios ajudam a impedir a exclusão ou modificação acidental de seus recursos do Azure. Você pode gerenciar esses bloqueios no portal do Azure. Para visualizar, adicionar ou excluir bloqueios, vá para a seção Configurações do painel de configurações de qualquer recurso. Pode ser necessário bloquear uma assinatura, grupo de recursos ou recurso para impedir que outros usuários em sua organização excluam ou modifiquem acidentalmente recursos críticos. Você pode definir o nível de bloqueio como Cannot Delete ou Read Only. Cannot Delete significa que usuários autorizados ainda podem ler e modificar um recurso, mas não podem excluir o recurso. Read Only significa que usuários autorizados podem ler um recurso, mas não podem excluir ou atualizar o recurso. A aplicação desse bloqueio é semelhante a restringir todos os usuários autorizados às permissões concedidas pela função de leitura. No portal do Azure, os bloqueios são chamados Delete e Read Only, respectivamente. Assistência de segurança do conselheiro do Azure. Conforme discutido anteriormente no curso, o Conselheiro do Azure é um serviço gratuito incorporado ao Azure que fornece recomendações sobre alta disponibilidade, segurança, desempenho e custos. Ele analisa seus serviços implementados e procura maneiras de melhorar seu ambiente nessas 4 áreas. Conselheiro do Azure e Central de Segurança do Azure. O Conselheiro do Azure fornece recomendações de segurança integrando-se à Central de Segurança. Você pode visualizar as recomendações de segurança na Guia Segurança do painel do Conselheiro. Você pode então ir mais a fundo nas recomendações da Central de Segurança. Projetos do Azure. Os projetos do Azure permitem que os arquitetos de nuvem definam um conjunto repetitivo de recursos do Azure que implementam e aderem aos padrões e requisitos de uma organização. Eles permitem que as equipes de desenvolvimento criem e implantem rapidamente novos ambientes com o conhecimento que estão construindo dentro da conformidade organizacional, com um conjunto de componentes integrados que aceleram o desenvolvimento e a entrega. Este recurso é uma maneira declarativa de orquestrar a implantação de vários modelos de recursos e outros artefatos, como atribuições de funções, atribuições de política, modelos do Azure Resource Manager e grupos de recursos. O processo de implementação dos projetos do Azure consiste nas seguintes etapas de alto nível. Crie um projeto do Azure, atribua o projeto, acompanhe as atribuições do projeto. Com os projetos do Azure, a relação entre a definição do projeto, o que deve ser implantado, e a atribuição do projeto, o que foi implantado, é preservada. Essa conexão suporta rastreamento e auditoria aprimorados de implantação. Os projetos do Azure são diferentes dos modelos do Azure Resource Manager. Quando os modelos do Azure Resource Manager implantam recursos, eles não têm nenhum relacionamento ativo com os recursos implantados. Eles existem em um ambiente local ou no controle de origem. Por outro lado, com os projetos do Azure, cada implantação é vinculada a um pacote. Isso significa que o relacionamento com os recursos será mantido, mesmo após a implantação. Manter relacionamentos dessa maneira melhora os recursos de auditoria e rastreamento. Cenário de uso. Aderir aos requisitos de segurança ou conformidade, sejam requisitos de governo ou da indústria, pode ser difícil e demorado. Para ajudá-lo com auditoria, rastreabilidade e conformidade com suas implantações, use artefatos e ferramentas dos projetos do Azure. A papelada demorada não é mais necessária e seu caminho para a certificação é acelerado. Os projetos do Azure também são úteis em cenários de DevOps do Azure, em que projetos são associados a artefatos de construção específicos e pipelines de entrega que podem ser rastreados com mais rigor. Governança de assinatura.
Discutiremos e definiremos as assinaturas com mais detalhes posteriormente no curso. No entanto, gostaríamos de mencioná-las brevemente aqui no contexto da governança. Há basicamente três aspectos a serem considerados em relação à criação e ao gerenciamento de assinaturas: limites de faturamento, controle de acesso e assinatura. Faturamento. Os relatórios podem ser gerados por assinaturas se você tiver vários departamentos internos e precisa fazer chargeback. Um cenário possível é criar assinaturas por departamento ou projeto. Controle de acesso. Uma assinatura é um limite de implantação para recursos do Azure e cada assinatura é associada a um locatário do Azure AD, que fornece aos administradores a capacidade de configurar o controle de acesso baseado em função, RBAC. Ao projetar um modelo de assinatura, deve-se considerar o fator de limite de implementação. Alguns clientes têm assinaturas separadas para desenvolvimento e produção. Cada um é completamente isolado do outro, de uma perspectiva de recurso e gerenciado usando o RBAC. Limites de assinatura. As assinaturas também estão vinculadas a algumas limitações difíceis. Por exemplo, o número máximo de circuitos de rotas expressas por assinatura são 10. Esses limites devem ser considerados durante a fase de design. Se houver necessidade de ultrapassar esses limites em cenários específicos e, em seguida, assinaturas adicionais podem ser necessárias. Se você atingir um limite rígido, não há flexibilidade. Também estão disponíveis para ajudar no gerenciamento de assinaturas grupos de gerenciamento que gerenciam acesso, políticas e conformidade em várias assinaturas do Azure. Vamos discutir isso em mais detalhes posteriormente. Monitoramento e geração de relatórios no Azure. Monitor do Azure. O monitor do Azure maximiza a disponibilidade e o desempenho de seus aplicativos, fornecendo uma solução abrangente para coletar, analisar e atuar na telemetria a partir de seus ambientes de nuvem ou locais. Ele ajuda você a entender o desempenho de seus aplicativos e identifica proativamente os problemas que os afetam e os recursos dos quais eles dependem. Quais dados são coletados pelo monitor do Azure? O monitor do Azure pode coletar dados de várias fontes. Você pode pensar em monitorar os dados de seus aplicativos em camadas, desde o aplicativo, qualquer sistema operacional e serviços em que ele se baseia, até a própria plataforma. O monitor do Azure coleta dados de cada um dos seguintes níveis: dados de monitoramento de aplicativos, dados sobre o desempenho e a funcionalidade do código que você escreveu, independentemente de sua plataforma. Dados de monitoramento do sistema operacional convidado, dados sobre o sistema operacional no qual seu aplicativo está sendo executado. Isso pode estar em execução no Azure, em outra nuvem ou no ambiente local. Dados de monitoramento de recursos do Azure, dados sobre a operação de um recurso do Azure. Dados de monitoramento de assinatura do Azure, dados sobre a operação e o gerenciamento de uma assinatura do Azure, bem como dados sobre a integridade e a operação do próprio Azure. Dados de monitoramento do usuário do Azure, dados sobre a operação de serviços do Azure no nível de inquilino, como o Azure Active Directory. Configurações de diagnóstico. Assim que você cria uma assinatura do Azure e começa a adicionar recursos como máquinas virtuais e aplicativos da web, o monitor do Azure começa a coletar dados. Registros de atividades gravam quando os recursos são criados ou modificados. As métricas informam como o recurso está sendo executado e os recursos que ele está consumindo. Você pode estender os dados coletados para a operação real dos recursos, ativando diagnósticos e adicionando um agente para computar recursos. Nas configurações de recursos, você pode ativar o diagnóstico, ativar o monitoramento em nível de convidado, contadores de desempenho, coletar dados de desempenho, logs de eventos, habilitar vários registros de eventos,
despejos de memória, habilitar ou desabilitar, PIAs, envie seus dados de diagnóstico para outros serviços para mais análises, agente, configure as definições do agente. Integridade de serviço do Azure. A integridade de serviço do Azure é um conjunto de experiências que fornece orientação e suporte personalizados quando problemas com os serviços do Azure afetam você. Ele pode notificá-lo, ajudá-lo e entender o impacto dos problemas e mantê-lo atualizado à medida que o problema é resolvido. A integridade de serviço do Azure também pode ajudá-lo a se preparar para a manutenção planejada e as alterações que podem afetar a disponibilidade de seus recursos. A integridade de serviço do Azure é composta pelo seguinte: o status do Azure fornece uma visão global do estado de integridade dos serviços. Com ele, você pode obter informações atualizadas sobre a disponibilidade do serviço. Todos têm acesso a ele e podem visualizar todos os serviços que reportam seu estado de integridade. A integridade do serviço fornece um painel personalizável que rastreia o estado dos serviços do Azure nas regiões em que você os usa. Neste painel, você pode rastrear eventos ativos, como problemas de serviço em andamento, manutenção planejada futura ou avisos relevantes. Quando os eventos ficam inativos, eles são colocados em seu histórico por até 90 dias. Por fim, você pode usar o painel Funcionamento do Serviço para criar e gerenciar alertas de integridade, que o notificam sempre que houver problemas de serviço que afetem você. A integridade de recursos ajuda você a diagnosticar e obter suporte quando um problema de serviço do Azure afeta seus recursos. Ele fornece detalhes sobre o estado atual e passado de seus recursos. Ele também fornece suporte técnico para ajudá-lo a atenuar problemas. Em contraste com o status do Azure, que informa sobre problemas de serviço que afetam um amplo conjunto de clientes do Azure, a integridade de recursos fornece um painel personalizado de integridade dos seus recursos. Ele mostra tempos, no passado, quando seus recursos estavam indisponíveis devido a problemas no serviço do Azure. É mais fácil entender se um SLA foi violado. Juntos, os componentes da integridade de serviço do Azure fornecem uma visão abrangente do status no nível de granularidade mais relevante para você. Monitorando aplicativos e serviços. O monitoramento de dados é útil apenas se melhorar sua visibilidade das operações em seu ambiente de computação. O monitor do Azure inclui vários recursos e ferramentas que fornecem informações valiosas sobre seus aplicativos e os outros recursos dos quais eles podem depender. O monitoramento de soluções e recursos, como informações sobre aplicativos e container, fornece uma visão mais profunda dos diferentes aspectos do aplicativo e dos serviços do Azure. Os recursos do monitor do Azure podem ser organizados em 4 categorias. Essas categorias são analisar, responder, visualizar e integrar. Analisar. Informações sobre aplicativos é um serviço que monitora a disponibilidade, o desempenho e o uso de seus aplicativos da web, estejam eles hospedados na nuvem ou no ambiente local. Ele aproveita a poderosa plataforma de análise de dados do Log Analytics para fornecer informações mais detalhadas sobre as operações do seu aplicativo. Ele pode diagnosticar erros sem esperar que um usuário os relate. Ainda inclui pontos de conexão para diversas ferramentas de desenvolvimento e integra-se ao Microsoft Visual Studio para oferecer suporte aos seus processos de DevOps. O monitor do Azure para containers é um serviço projetado para monitorar o desempenho das cargas de trabalho do container que são implantadas em clusters gerenciados do Kubernetes hospedados no serviço de Kubernetes do Azure, AKS. Ele oferece visibilidade de desempenho coletando métricas de memória e processador de controladores, nós e containers que estão disponíveis no Kubernetes por meio de métricas API.
Logs de container também são coletados. O monitor do Azure para VMs é um serviço que monitora as VMs do Azure em escala, analisando o desempenho e a integridade de suas VMs do Windows e Linux, incluindo seus diferentes processos e dependências interconectadas em outros recursos e processos externos. O monitor do Azure para VMs inclui suporte para monitorar o desempenho e as dependências de aplicativos para VMs hospedadas no ambiente local e para VMs hospedadas com outros provedores de nuvem. A integração de qualquer um ou todos esses serviços de monitoramento da integridade de serviço do Azure oferece benefícios adicionais. Manter-se informado sobre o status de integridade dos serviços do Azure ajudará você a entender se e quando um problema que afeta um serviço está impactando seu ambiente. O que pode parecer um problema localizado pode ser o resultado de um problema mais generalizado, e o serviço fornece esse tipo de percepção. Além disso, ele identifica quaisquer problemas com os serviços do Azure que possam afetar seu aplicativo. Também ajuda você a implantar a manutenção planejada. Responder. Além de permitir que você analise seus dados de monitoramento de forma interativa, uma solução de monitoramento eficaz deve responder proativamente a quaisquer condições críticas identificadas nos dados coletados. Isso pode envolver, por exemplo, o envio de um texto ou e-mail para um administrador responsável por investigar um problema ou o lançamento de um processo automatizado que tenta corrigir uma condição de erro. Alertas. O monitor do Azure notifica você de forma proativa sobre condições críticas usando alertas e pode tentar executar ações corretivas. As regras de alerta baseadas em métricas podem fornecer alertas quase em tempo real com base em valores numéricos. As regras de alerta baseadas em logs permitem lógica complexa nos dados de várias origens. Escala automática. O monitor do Azure usa este item para garantir que você tenha a quantidade certa de recursos em execução para gerenciar a carga do seu aplicativo com eficiência. Ele permite que você crie regras que usam métricas coletadas pelo Azure Monitor para determinar quando adicionar recursos automaticamente para lidar com aumentos de carga. Também pode ajudar a reduzir os custos do Azure removendo recursos que não estão sendo usados. Você pode especificar um número mínimo e máximo de instâncias e fornecer a lógica que determina quando o serviço deve aumentar ou diminuir recursos. Visualizar. Visualizações, como gráficos e tabelas, são ferramentas eficazes para resumir dados de monitoramento e para apresentar dados a diferentes públicos. O monitor do Azure tem seus próprios recursos para visualizar dados de monitoramento e aproveita outros serviços do Azure para exibir dados para diferentes públicos-alvo. Outras ferramentas que você pode usar para visualizar dados para públicos e cenários específicos incluem Dashboards, Views e Power BI. Integrar. Você geralmente precisará integrar o Azure Monitor a outros sistemas e criar soluções personalizadas que usem seus dados de monitoramento. Outros serviços podem funcionar com o monitor do Azure para fornecer essa integração. Privacidade, conformidade e padrões de proteção de dados no Azure. Termos e requisitos de conformidade. Ao selecionar um provedor de nuvem para hospedar suas soluções, você deve entender como esse provedor pode ajudá-lo a cumprir as regulamentações e os padrões. Algumas perguntas a serem feitas sobre um provedor em potencial incluem: como o provedor de nuvem é compatível quando se trata de manipular dados confidenciais? Como são compatíveis os serviços oferecidos pelo provedor de nuvem? Como posso implementar minhas próprias soluções baseadas em nuvem para cenários que possuem requisitos de certificação ou conformidade? A Microsoft investe fortemente no desenvolvimento de processos de conformidade robustos e inovadores. A estrutura de conformidade da Microsoft para mapas de serviços online controla vários padrões normativos.
Isso permite que a Microsoft projete e crie serviços usando um conjunto comum de controles, agilizando a conformidade em várias regulamentações hoje e à medida que elas evoluem no futuro. Ofertas de conformidade. A lista a seguir fornece detalhes sobre ofertas de conformidade disponíveis no Azure. CJIS. Qualquer estado ou agência local dos Estados Unidos que deseja acessar o banco de dados do CJIS, Serviços de Informações sobre Justiça Criminal do FBI, é obrigado a aderir à política de segurança. O Azure é o único grande provedor de nuvem que se compromete contratualmente a cumprir a política de segurança do CJIS, que compromete a Microsoft a aderir aos mesmos requisitos que as autoridades de segurança pública e de cumprimento da lei devem atender. Certificação CSA Star. O Azure, o Intune e o Microsoft Power BI obtiveram o Star Certification, que envolve uma avaliação rigorosa independente de terceiros sobre a postura de segurança de um provedor de nuvem. Esta certificação baseia-se na obtenção da certificação ISO/IEC 27001 e no cumprimento dos critérios especificados no CCM. Ele demonstra que um provedor de serviços de nuvem está em conformidade com os requisitos aplicáveis da ISO/IEC 27001. Abordou questões críticas para a segurança, conforme descrito no CCM, e foi avaliado em relação ao modelo de maturidade de capacidade STAR para o gerenciamento de atividades no controle do CCM áreas. Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR. Desde o dia 25 de maio de 2018, uma lei europeia de privacidade, GDPR, entrou em vigor. O GDPR impõe novas regras a empresas, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e outras organizações que oferecem bens e serviços a pessoas na União Europeia ou que coletem e analisem dados vinculados a residentes da União Europeia. O GDPR se aplica, não importa onde você esteja. Cláusulas do modelo da União Europeia. A Microsoft oferece aos clientes cláusulas contratuais padrões da União Europeia que fornecem garantias contratuais sobre transferências de dados pessoais para fora da UE. A Microsoft é a primeira empresa a receber a aprovação conjunta do grupo de trabalho do artigo 29 da UE de que as proteções contratuais de privacidade que o Azure oferece a seus clientes corporativos na nuvem atendem aos padrões atuais da UE para transferências internacionais de dados. Isso garante que os clientes do Azure possam usar os serviços da Microsoft para mover dados livremente pela nuvem da Microsoft da Europa para o resto do mundo. HIPAA. A Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguro de Saúde, HIPAA, é uma lei federal dos Estados Unidos que regulamenta as informações de saúde protegidas, PHI, dos pacientes. O Azure oferece aos clientes um contrato de associado de negócios BAA da HIPAA, estipulando a adesão a determinadas disposições de segurança e privacidade no HIPAA e na lei HITECH. Para ajudar os clientes em seus esforços de conformidade individuais, a Microsoft oferece um BAA aos clientes do Azure como um adendo de contrato. ISO/IEC 27018. A Microsoft é o primeiro provedor de nuvem a adotar o código de prática ISO/IEC 27018, cobrindo o processamento de informações pessoais por provedores de serviços em nuvem. Segurança de Nuvem Multicamada, MTCS, em Singapura. Após rigorosas avaliações conduzidas pelo organismo de certificação MTCS, os serviços de nuvem da Microsoft receberam a certificação MTCS 584 de 2013, em todas as 3 classificações de serviço: Infraestrutura como Serviço, IaaS, Plataforma como Serviço, PaaS e SaaS. A Microsoft foi o primeiro provedor global de soluções em nuvem, CSP, a receber essa certificação em todas as 3 classificações.
Controles de organização de serviço, SOC 1, 2 e 3. Os serviços de nuvem cobertos pela Microsoft são auditados pelo menos uma vez por ano em relação à estrutura de relatório do SOC por auditores independentes terceirizados. A auditoria de serviços de nuvem da Microsoft abrange os controles de segurança de dados, disponibilidade, integridade de processamento e confidencialidade, conforme aplicável aos princípios de confiança em escopo de cada serviço. Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia NIST, Cyber Security Framework, CSF. O NSIT-CSF é uma estrutura voluntária que consiste em padrões, diretrizes e melhores práticas para gerenciar riscos relacionados à segurança cibernética. Os serviços de nuvem da Microsoft passaram por auditorias independentes de terceiros do FedRAMP, Federal Risk and Authorization Management Program, e de linha de base de alto nível, e são certificados de acordo com os padrões do FedRAMP. Além disso, por meio de uma avaliação validada realizada pela Health Information Trust Alliance, HITRUST, uma organização líder em desenvolvimento e certificação de padrões de segurança e privacidade, o Office 365 é certificado para os objetivos especificados no NIST-CSF. Governo do Reino Unido G-Cloud. O Governo do Reino Unido G-Cloud é uma certificação de computação em nuvem para serviços usados por entidades governamentais do Reino Unido. O Azure recebeu o credenciamento oficial do Government Accreditor do Governo do Reino Unido. Declaração de Privacidade da Microsoft. A Declaração de Privacidade da Microsoft explica quais dados pessoais a Microsoft processa, como a Microsoft a processa e com quais objetivos. A declaração se aplica às interações que a Microsoft tem com você e produtos da Microsoft, como serviços, sites, aplicativos, software, servidores e dispositivos da Microsoft. Destina-se a fornecer abertura e honestidade sobre como a Microsoft lida com dados pessoais em seus produtos e serviços. Portal da Central de Confiança e Confiabilidade de Serviço. A Central de Confiabilidade é um recurso do site que contém informações e detalhes sobre como a Microsoft implementa e oferece suporte à segurança, privacidade, conformidade e transparência em todos os produtos e serviços de nuvem da Microsoft. A Central de Confiabilidade é uma parte importante da iniciativa de nuvem confiável da Microsoft e fornece suporte e recursos para a comunidade legal e de conformidade. O site da Central de Confiabilidade fornece informações detalhadas sobre segurança, privacidade, ofertas de conformidade, políticas, recursos e práticas nos produtos de nuvem da Microsoft. Recursos recomendados na forma de uma lista com curadoria dos recursos mais aplicáveis e amplamente utilizados para cada tópico. Informações específicas das principais funções organizacionais, incluindo gerentes de negócios, administradores de inquilinos ou equipes de segurança de dados, responsáveis pela avaliação de riscos e privacidade e equipes de conformidade legal. Pesquisa de documentos interempresa, que será lançada em breve e permitirá que clientes de serviço em nuvem existentes pesquisem o portal de confiabilidade de serviços. Orientação direta e suporte para encontrar o que está procurando. Portal de Confiabilidade de Serviço. Este portal hospeda o serviço Gestor de Conformidade. É um site público da Microsoft para publicar relatórios de auditoria e outras informações relacionadas às conformidades relevantes para os serviços em nuvem da Microsoft. Os usuários podem baixar relatórios de auditoria produzidos por auditores externos e obter informações de relatórios criados que fornecem detalhes sobre como a Microsoft constrói e opera seus serviços em nuvem. O portal também inclui informações sobre como os serviços online da Microsoft podem ajudar sua organização a manter e acompanhar a conformidade com padrões, leis e regulamentações como ISO, SOC, NIST, FedRAMP, GDPR.
O STP é um recurso complementar à central de confiabilidade que permite acessar relatórios de auditoria em serviços de nuvem da Microsoft em uma única página, acessar os guias de conformidade para ajudá-lo a entender como você pode usar os recursos do serviço de nuvem da Microsoft para gerenciar a conformidade com vários regulamentos, acessar documentos confiáveis para ajudá-lo a entender como os serviços de nuvem da Microsoft ajudam a proteger seus dados. Acessando o STP Service Trust Portal. Os clientes existentes podem acessar o STP na página web do Service Trust Portal com uma das seguintes assinaturas online: avaliação ou pagamento, Office 365, Dynamics 365 e Azure. Gestor de conformidade. O gestor de conformidade é um painel de avaliação de riscos baseado em fluxo de trabalho do portal de confiabilidade que permite rastrear, atribuir e verificar as atividades de conformidade normativa da sua organização relacionadas a serviços profissionais da Microsoft e serviços em nuvem, como Office 365, Dynamics 365 e Azure. O gestor de conformidade fornece os seguintes recursos: informações detalhadas fornecidas pela Microsoft a auditores e reguladores como parte de várias auditorias de terceiros dos serviços em nuvem da Microsoft em relação a vários padrões, por exemplo, ISO 27001, ISO 27018 e NIST. Informações que a Microsoft compila internamente para sua conformidade com as regulamentações, como o HIPAA e o PIBR da UE. Autoavaliação de uma organização sobre sua própria conformidade com esses padrões e regulamentos. Permite designar, rastrear e registrar atividades relacionadas à conformidade e avaliação, o que pode ajudar sua organização a cruzar as barreiras da equipe para atingir as metas de conformidade da sua organização. Fornece uma pontuação de conformidade para ajudá-lo a acompanhar seu progresso e priorizar os controles de auditoria que ajudarão a reduzir a exposição da sua organização ao risco. Fornece um repositório seguro para carregar e gerenciar evidências e outros artefatos relacionados a atividades de conformidade. Produz relatórios detalhados no Microsoft Excel que documentam as atividades de conformidade executadas pela Microsoft e sua organização, que podem ser fornecidas a auditores, reguladores e outras partes interessadas na conformidade. O gestor de conformidade fornece avaliações de risco contínuas com uma referência de pontuação baseada em risco. Como alternativa, você pode criar avaliações para os regulamentos ou padrões mais importantes para a sua organização. Como parte da avaliação de riscos, ele também fornece ações recomendadas que você pode tomar para melhorar sua conformidade com as regulamentações. Você pode visualizar todos os itens de ação ou selecionar os itens de ação que correspondem a uma certificação específica. Observação: o gestor de conformidade é um painel que fornece um resumo da sua proteção de dados e estatura de conformidade e recomendações para melhorar a proteção e a conformidade de dados. As ações do cliente fornecidas nele são apenas recomendações. Cabe a cada organização avaliar a eficácia dessas recomendações em seus respectivos ambientes regulatórios antes da implementação. As recomendações encontradas no portal não devem ser interpretadas como garantia de conformidade. Serviços de governo do Azure. O Serviço de Governo do Azure é uma instância separada do serviço Microsoft Azure. Ele aborda as necessidades de segurança e conformidade das agências federais dos Estados Unidos, governos estaduais e locais e seus provedores de soluções. Ele oferece isolamento físico de implantações do governo que não são dos Estados Unidos e fornece equipes selecionadas nos Estados Unidos. Os serviços de governo do Azure lidam com dados sujeitos a determinadas regulamentações e requisitos do governo, como FedRAMP, NIST 800.171 ITAR, IRS 1075, DOD L4 e CJIS.
Para fornecer o mais alto nível de segurança e conformidade, ele usa data centers e redes isoladas fisicamente, localizados apenas nos Estados Unidos. Os clientes, governo federal, estadual e local dos Estados Unidos ou seus parceiros, estão sujeitos à validação da elegibilidade. O Serviço de Governo do Azure fornece a conformidade mais ampla e aprovação do Departamento de Defesa do nível 5 DoD. Você pode escolher entre 6 regiões de centros de dados somente governamentais, incluindo 2 regiões que receberam uma autorização provisória de nível 5 de impacto. Ele também oferece as certificações de conformidade de qualquer provedor de nuvem. A maioria dos serviços é a mesma na parte pública e privada do Azure. No entanto, existem algumas diferenças que você deve estar ciente. Serviços do Azure Alemanha. O Microsoft Azure Alemanha é baseado nos princípios de segurança, privacidade, conformidade e transparência da nuvem confiável da Microsoft. Ele traz a residência de dados em trânsito e em repouso na Alemanha e a replicação de dados em data centers alemães para a continuidade de negócios. Os dados do cliente nos 2 data centers são gerenciados sob o controle de um centro de dados, a T-Systems International. Este administrador é uma empresa alemã independente e uma subsidiária da Deutsche Telekom. Ele fornece controles adicionais para os dados dos clientes, porque o acesso é fornecido apenas com a permissão dos clientes ou do administrador de dados. Os serviços de nuvem comercial da Microsoft nesses novos data centers seguem os regulamentos alemães de manipulação de dados e oferecem aos clientes opções adicionais sobre como e onde os dados são processados. Qualquer pessoa que necessite de dados para residir na Alemanha pode usar este serviço. O Azure Alemanha inclui os principais componentes de IaaS, PaaS e SaaS. Esses componentes incluem infraestrutura, rede, armazenamento, gerenciamento de dados, gerenciamento de identidades e muitos outros serviços. O Azure Alemanha suporta a maioria dos mesmos recursos que os clientes globais do Azure usam, como replicação geográfica de dados e escalonamento automático. A maior parte do conteúdo técnico atualmente disponível pressupõe que os aplicativos estejam sendo desenvolvidos para o Azure global e não para o Azure da Alemanha. É importante garantir que os desenvolvedores estejam cientes das principais diferenças para os aplicativos que estão sendo desenvolvidos para hospedagem do Azure na Alemanha. Determinados serviços e recursos que estão em regiões específicas do Azure global podem não estar disponíveis no Azure Alemanha. Os recursos oferecidos têm diferenças de configuração do Azure global. Você deve revisar seu código de amostra, configurações e etapas para garantir que esteja criando e executando no ambiente do Azure da Alemanha. Azure China 21 ViaNet. O Microsoft Azure operado pela 21 ViaNet, Azure China 21 ViaNet, é uma instância fisicamente separada de serviços em nuvem localizada na China, operada e transacionada de forma independente pela Shanghai Blue Cloud Technology Company Limited, 21 ViaNet, uma subsidiária integral da Beijing 21 ViaNet Broadband Data Center Company Limited. Os serviços do Azure são baseados nas mesmas tecnologias do Azure, Office 365 e Power BI, que compõem o serviço de nuvem global da Microsoft, com níveis de serviço comparáveis. Acordos e contratos para o Azure na China, quando aplicável, são assinados entre clientes e a 21 ViaNet. Como o primeiro provedor de serviços de nuvem pública estrangeira oferecido na China em conformidade com as regulamentações governamentais, o Azure China 21 ViaNet fornece segurança de classe mundial, conforme discutido no Trust Center e exigido pelas regulamentações chinesas para todos os sistemas e aplicativos criados em sua arquitetura. O Azure inclui os principais componentes de IaaS, PaaS e SaaS. Esses componentes incluem rede, armazenamento, gerenciamento de dados, gerenciamento de identidades e muitos outros serviços. O Azure China 21 ViaNet suporta a maioria dos serviços que o Azure Global,
como a replicação geográfica de dados e escalonamento automático. Mesmo que você já use serviços globais do Azure, para operar na China, talvez seja necessário refazer o host e alguns ou todos os seus aplicativos ou serviços. De acordo com o Regulamento de Telecomunicação da China, em chinês, os provedores de serviços em nuvem, IaaS e PaaS, devem ter licenças de telecomunicações de valor agregado. Somente empresas registradas localmente, com menos de 50% de investimento estrangeiro, se qualificam para essas licenças. Para cumprir este regulamento, o serviço do Azure na China é operado pela 21 Vianet com base nas tecnologias licenciadas pela Microsoft. Resumo: segurança, privacidade, conformidade e confiança. Neste módulo, você aprendeu sobre a segurança da conectividade de rede no Azure, conheceu os serviços de identidade principal, conheceu as ferramentas e recursos de segurança, conheceu as metodologias de governança do Azure, aprendeu sobre o monitoramento e relatórios no Azure e padrões de privacidade, e aprendeu sobre a conformidade e proteção de dados no Azure. Protegendo a conectividade de rede no Azure. Nesta lição, você aprendeu sobre os firewalls do Azure, aprendeu sobre a proteção DDoS do Azure e conheceu os NSGs e a escolha das soluções de segurança de rede do Azure. Serviços principais de identidade do Azure. Nesta lição, você aprendeu sobre autenticação e autorização, Azure AD e MFA. Ferramentas e recursos de segurança. Nesta lição, você aprendeu sobre a Central de Segurança do Azure e alguns cenários de uso. Conheceu a Key Vault, MSIP e Azure ATP. Metodologias de governança do Azure. Nesta lição, você aprendeu sobre a política do Azure, iniciativas, RBAC, bloqueios, Azure Advisor, assistência de segurança e Azure Blueprint. Monitoramento e relatórios no Azure. Nesta lição, você conheceu o Azure Monitor e o Azure Service Health. Padrões de privacidade, conformidade e proteção de dados no Azure. Nesta lição, você aprendeu sobre os termos e requisitos de conformidade, conheceu a Declaração de Privacidade da Microsoft, conheceu a Central de Confiabilidade, o Portal de Confiança de Serviço, o Gerenciador de Conformidade, o Governo do Azure, Azure Alemanha e o Azure China. Agora você fará um questionário para testar seus conhecimentos adquiridos neste módulo. Boa sorte!